Saudações, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vamos falar finalmente, nessa semana de Bloomsday, dia 16 de junho, finalmente essa obra clássica, um dos romances mais difíceis do século XX. Nós vamos gastar aqui pelo menos 7 vídeos, seguinte meu fichamento aqui, 7 vídeos falando sobre Ulisses, ou Ulisses do James Joyce, que é uma verdadeira paródia da Odisseia, a história do Odisseu ou Ulisses, lá da mitologia, lá das epopeias do Homero, na Grécia clássica, ou seja, lá no período clássico da Grécia Antiga. E aí, a inspiração para o James Joyce foi pegar vários aspectos da história, e fazer esse livro, esse romance, que nós temos várias traduções do Brasil, inclusive a primeira lá foi o Antônio Ruais, que eu comecei, que eu li, e aqui também no original, que eu fui até o episódio 7, e depois fui com a ajuda de dicionário, de tradução, etc. Porque realmente vai só dificultando, Tem capítulos aqui que são dificílimos, Mas nós vamos ler com calma, Pegando os detalhes, umas partes eu traduzi. Então, é uma história assim, cheia de níveis, Você pode ler a um nível comum do realismo, você pode fazer análise no tempo da mitologia, em relação às mitologias, que ele faz essas referências. Você tem vários níveis de narração no sentido de vozes narrativas, modos de narração. Você tem a voz do personagem, você tem o narrador, você tem narração em primeira pessoa, em terceira pessoa, você tem carta, você tem os monólogos, fluxo de consciência, monólogo interior, fluxo de consciência. Então, a gente vai ver isso com detalhe, porque realmente é uma obra-prima de narrativa, de modos de narração. Cara, assim, qual estilo que eu vou escrever? Vou escrever em 18 tipos diferentes, Então foi isso que ele fez. Como ele não sabia qual estilo que ele ia escrever, então eu vou usar 18 modos de escrever. Então são 18 episódios e cada um tem um horário, cada um tem um espaço, um local onde acontece. E aí são mais ou menos 20 horas de história. 16 de junho de 1904 acontece essa história. Eu já escrevi sobre esse livro lá no meu Cânone Ocidental em 2016. Está disponível na internet, vou deixar o link, está aqui. Em que eu falei em 3 partes, contando a minha leitura, junto com outros romances dificílimos, Montanha Mágica, Por Quem os Sinos Dobram, Em Busca do Tempo Perdido, todos os romances que nós vamos falar em algum momento. Montanha Mágica está aqui no canal, nossa releitura do Montanha Mágica. E outros livros, Se você pegar aqui a listinha dos livros, vamos pegar a listinha aqui, listinha dos livros do século XX, hein? Então, Busca do Tempo Perdido nós vamos falar, Ulisses está aqui, Montanha Mágica já falamos, Pouquinho os Sinos Dobros vou falar, Grande Sertão Veredas já falei, sobre religião, tá no canal, 100 Anos de Solidão fizemos 2 vídeos, Lobo da Steppe falamos sobre personagem, e aí vai, Grande Gatsby, falamos também, e o processo, o personagem lá do Kafka, o Evangelho segundo Jesus Cristo, do Saramago falamos também, O Sol é para Todos, Harper Lee também falamos, Nome da Rosa, vários vídeos, falando da religião lá, e o enredo também do Nome da Rosa. Então tem vários aqui. Claro que ainda falta o Sonho e a Fúria, que está na lista, E a Casa dos Espíritos, um livro interessantíssimo, nós estamos lendo, Então, o que conta a história de James Joyce? É um dia na vida, do Stephen Dedalus e do Leopoldo Bloom. O Stephen Dedalus, já falamos aqui, do Retrato do Artista Enquanto Jovem, que foi escrito no primeiro romance do James Joyce, depois que ele escreveu Contos Dublinenses, E é interessante que neste livro, se você tem personagens do Dublinenses, você tem personagens do Stephen Dedalus, do O Retrato do Artista Enquanto Jovem. Então é bom ler esses livros antes, pra você ter ideia de como é que é a ambientação. A cidade de Dublin, é bom você ter um mapa da cidade de Dublin, faz um fechamento dos personagens, pega um mapinha de Dublin, que é lá a capital da Irlanda, e essa diferença da Irlanda com a Inglaterra, A Irlanda, que é um país celta, a Inglaterra é um país mais germânico, a Irlanda é um país católico e a Inglaterra é um país reformado, ou seja, anglicanos, Então dessas diferenças que nós já vemos logo de início, Logo de início, então, comentando as traduções, Tem umas traduções que eu fiz, vamos usar aqui, e traduções que já tem no Brasil disponível, Antônio Ruais, nos anos 80, tem edição, e a Civilização Brasileira 2000, tem a da Bernardina Pinheiro, da Objetivo 2005, e tem a do Caetano Galindo, que é a Companhia das Letras 2012. Então é interessante ver essas traduções, e aqui nós não vamos usar as traduções dele, nós vamos usar trechos que eu traduzi e comentários que eu vou fazer aqui do original, É um inglês britânico, assim, inglês bem, britânico mesmo, é diferente do americano, Tão diferente, se você ouvir no audiobook, é tão diferente. Mas aqui o livro já abre, com a paródia de uma missa, que aí vai ser o Buck Mulligan, que é um estudante de medicina, meio gordinho assim, vai, parece
com a copa, né, na mão, assim, uma taça tipo de barbear, né, que ele bota esponja para barbear. É uma cena assim, começa, ele não explica muito não, o cara tá lá se barbeando no alto da torre, e aí chega o Stephen Dedalus, né, e eles estão com meio uma rixa assim, até porque agora o Buck Mulligan convidou um britânico para morar com eles lá na torre, a torre na beira da praia, né, Torre Martelo. E aí tem essa questão do Stephen Dedalus conversando com o britânico e vendo as diferenças entre eles, né? E o Stephen Dedalus não está muito, né, assim, bem com o Buck Mulligan, porque o Buck Mulligan é aquele cara fanfarrão, né? E que já falou mal da mãe do Stephen Dedalus, que morreu no outro, né? A gente viu na outra parte, em outro livro. E aí tem a conversa do Stephen Dedalus com o Hines, né? O Hines é esse britânico, e aí o Stephen Dedalus fala, eu tenho que servir a dois mestres, né? Eu tenho que servir aí ao seu império, né? O seu império britânico, e eu tenho que servir a Roma, né? Que é um império religioso, porque a Irlanda aqui é um país católico, né? Então nós somos um povo que tem que servir tanto aos britânicos, que é um povo anglicano, quanto aos católicos de Roma, né? Dos italianos, né? Então ele começa essa questão, e aí por isso que tem essas cenas da missa, né? Essas paródias da missa, mostrando justamente a diferença da Irlanda para a Inglaterra, né? A Inglaterra é um país reformado, reforma protestante e tal. Então ele vai mostrando. E esse primeiro episódio é o Telêmaco, é uma paródia do filho do Ulisses, né? Do Odisseu, quando o Odisseu vai para a Guerra de Troia, né? A história é lendo a Ilíada, né? Do Homero e a Odisseia do Homero. Então o Odisseu, ou Ulisses, foi para a Guerra de Troia e ele ficou lá 10 anos, depois voltou, gastou mais 10 anos para chegar em casa, né? Então o Telêmaco vai à procura do pai, né? Então esse menino, esse jovem à procura do pai. E aí o Telêmaco, que é aqui no caso Stephen Dedalus, né, vai sair da torre e aí ele vai para aí ele vai para a escola. Então nós temos o episódio 2, ele é um professor, né, e está dando aula de história falando das guerras entre os gregos e os romanos. Então ele fala da vitória de Pirro, né? Vitória de Pirro é aquela vitória que você vence, mas tem muita perda, muitas baixas, né? Então esse general macedônio, né, grego macedônio, ele enfrentou os romanos. A gente sabe que os romanos venceram a guerra no final, né? Porque aí a Roma vai ser um novo império, né? Então o império grego caiu e veio o império romano. Mas esse general conseguiu algumas vitórias, mesmo grandes baixas. Então ele está discutindo isso, né? Os vencedores e os vencidos. E várias referências, obviamente, à história e ao Shakespeare, né? Porque tem lá o diretor da escola, que é o Mr. Dees, né? O Mr. Dees, ele é aquele cara meio antissemita, né? Fala assim, mas a Irlanda nunca precisou expulsar os judeus, né? Porque nunca deixou entrar, né? Então ele tem umas questões assim. E os antissemitas vão aparecer no livro, né? Episódio 12 tem lá o cidadão que não gosta do Leopoldo Bloom, porque o Leopoldo Bloom, ele é um judeu, né? De família lá centro-europeia, né? Então vê o pessoal lá que saiu da Centro-Europa ali, né? Família que falava ali da região da Boêmia, né? Da região da Romênia, né? Parece que é essa região ali que saiu, da Bulgária, né? Então é a região ali mais para aquela região da Alemanha, o Império Austro-Húngaro, né? Então, aí tem aquela famosa frase do Stephen Dedalus falando, né? A história é um pesadelo do qual eu espero acordar, né? Então, o tema aqui da história, da narrativa é bastante a história e comentando essas pegadinhas aí sobre Shakespeare. Sempre tem Shakespeare na história, né? Em que o Shakespeare aqui é o diretor falando das cenas do Iago, né? Lá no Otelo, em que o Iago fala com o cara assim, coloque dinheiro na sua bolsa, né? Coloque dinheiro na sua bolsa, né? Então o diretor vai pagando o salário do Stephen Dedalus, né? E falando com ele, olha, lembre-se, tem que render dinheiro, tem que fazer render o dinheiro, hein? Tipo assim, um cara bem mercenário, né? E aí ele deixa uma carta com um artigo para o jornal, que a gente vai ver lá no episódio 7, né? Que o Stephen vai ter a cena do jornal e ele vai entregar uma carta, né? E, então, assim, aí nós temos ações de manhã, né, que o Stephen trabalha de manhã, e aí depois da aula, né, de dar aula lá no colégio, ele vai sair para andar na praia, né? Ele vai sair para andar na praia, e aí ele vai até a praia de Sandmount, né? Sandmount, e aí ele vai ter vários monólogos interiores, vários pensamentos vagos, assim, né? Então ele vai pensando, tipo assim, está digerindo as leituras de teologia, né? Lembra, a gente viu trechos enormes lá no Retrato do Artista, né? Em que ele vai lendo lá sobre a Bíblia, né? Questões de teologia, sobre o mundo ser permanente ou sempre mutável, né? Ou a mudança, sempre a única coisa constante no mundo é a mudança, né?
E o que permanece nessas mudanças? Por isso que o episódio é chamado de Proteus, né? Proteus seria aquela da mitologia grega, aquele que muda, né? A mudança, o ser que muda. Então é uma paisagem de praia, então a maré está indo e voltando, né? As ondas, né? E ele vai observando a praia e vai observando um casal passeando com um cachorro, então uma cena assim, tudo na mente dele, né? Então, ao mesmo tempo que ele está descrevendo a praia, ele está pensando em teologia, pensando em Shakespeare, Hamlet, né? Que ele gosta muito de ler Shakespeare e esse livro está cheio de coisas de Shakespeare, né? Inclusive vai ter uma cena da biblioteca que eles vão discutir, né? Lá no episódio 9, eles vão ficar horas discutindo Shakespeare, né? Então é interessante isso. E cada episódio tem um horário. Nesse horário que ele está lá na praia, né? Por exemplo, quando ele está lá saindo da torre, né? Quando ele viu o Buck Mulligan, era 8 horas da manhã até 9 horas mais ou menos. E a hora que depois nós vamos ver no episódio 4, né, o Calypso, vai ser a hora que o Leopoldo Bloom acordou e está fazendo o café da manhã, né? Então, depois do episódio 5, vai ser de 9 às 10, é mais ou menos esse horário que ele está na escola. E depois do episódio 6 vai ser a hora que o Leopoldo Bloom vai para o cemitério lá com o amigo dele, né? Ele faleceu, ele vai lá seguir o cortejo fúnebre. E vai ser o episódio Hades, né? Nós vamos discutir isso aí nos próximos, né? Nos próximos vídeos, que tem muita coisa, né? E aí é o seguinte, aí essa cena da praia encerra com ele vendo no horizonte, assim, olha para o horizonte e vê um barco, né? Um barco no limite do horizonte, e o barco ele tem 3 mastros, né? Então fica parecendo assim, os mastros têm as suas velas, né? O navio, fica parecendo então as 3 cruzes, que são as 3 cruzes lá no Calvário, né? Então todas as imagens, né, referem-se a coisas bíblicas, coisas teológicas, porque é todo o pensamento do Stephen Dedder, ele representa aqui o cristianismo, né? E depois nós vamos ver o Leopoldo Bloom, as referências ao judaísmo, né? Até porque o James Joyce conheceu lá na Itália, época que estava escrevendo o livro, né? Ele conheceu cultura judaica, né? Então ele pôde conhecer um amigo judaico, né? Do judeu, então ele faz essa questão, e aí criticando os antissemitas, né? Porque o diretor aparece aqui um cara mercenário, um antissemita, vai aparecer um antissemita lá no episódio 12, o cidadão querendo briga, né? Querendo brigar com o Leopoldo Bloom. Então esses temas são recorrentes. Bem, nos próximos episódios, então, nós lemos então aqui hoje, né? Nós paramos aqui no episódio 4, em que o Leopoldo Bloom vai levantar de manhã para fazer o seu café da manhã, né? Bem, os próximos episódios nós vamos ler então trechos das traduções que eu fiz lá em 2009, 2010, né? Tem muita coisa. Está disponível aqui no Leitura, Escrita e Traduções. Depois nós vamos deixar aí, né, à disposição os links, que vai ter as traduções que eu fiz de trechos. Não traduzi o livro todo, né? Não tive essa pretensão. Eu lembro uns trechos que eu achei interessante, o que é importante para a narrativa, né? Tem bastante experimentação narrativa, construção de palavras, inventa palavras, neologismos, né? Trocadilhos que ele faz, né? Então, o James Joyce, tudo que ele pôde fazer em termos de narrativa, em termos de exposição narrativa, em termos de enredo, né? Em termos de paródia, em termos de criação de palavras, né? Então, assim como nós temos dificuldade em ler o Grande Sertão Veredas, né? Do Guimarães Rosa, que é um livro muito difícil, por vários níveis de leitura, né? Várias cargas semânticas que tem ali, a narrativa, né? O enredo, a criação de palavras, né? A fala do sertão. Então a mesma coisa nós temos dificuldade aqui, porque é um pouco da linguagem britânica, é um pouco da linguagem que ele inventou, é um pouco da linguagem irlandesa, tem trechos aqui em latim, tem trechos em francês, tem trechos na língua gaélica, né? Que estão sendo reconstruídos ao longo do século XX, que é aquela língua dos celtas falavam, né? Os druidas falavam antes da invasão dos romanos, dos anglo-saxões, né? Então fica a dica de leitura. Vamos voltar então nos próximos vídeos. Sexta-feira eu estarei com outro vídeo aqui, porque é Bloomsday, né? Bloomsday, 16 de junho. Lembrando, 1904, que é esse dia em que James Joyce conheceu a esposa, né? Ele conheceu a esposa nesse dia, então ele deixou marcado na história da humanidade um dia inteiro de literatura. Então lá na Irlanda, né, eles fazem, né, em Dublin, uma verdadeira caminhada seguindo esses locais, esses horários, né, em que acontece o enredo do Ulisses, né? Então fica a dica, não percam os próximos vídeos, serão 7 vídeos, né? E aí com certeza no próximo nós vamos falar dos episódios 4 e 5, né? E depois episódios 6 e 7. E aí com alguns trechos traduzidos, né? Então, acho que até o fim do mês a gente lê. São 18 episódios, hein? Então tem muita coisa pra gente ler. E a gente vai lendo e comentando alguns detalhes, a narrativa, da linguagem, ok? Então, grato pela atenção, não deixem de compartilhar.